Olá você, seja muito bem-vindo a mais comentário da lição. Quinta-feira, meu povo, tem como tema sacerdote sem pecado. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Como eu disse, quinta-feira tem como tema sacerdote sem pecado. Como nós conversamos ontem sobre as coisas do santuário, de que forma a simbologia do santuário apontava para Cristo, você percebeu algumas coisas importantes que nós conversamos ontem, que nós vamos conversar hoje também, de algumas características de Cristo como nosso sacerdote. Se por acaso você não assistiu o comentário de ontem, clica no card que está aqui em cima aparecendo, para você ir lá assistir o comentário de ontem. Aí você volta no vídeo de hoje para assistir este conteúdo, maravilha? Como eu disse, tem algumas características que apontam para o sacerdote e para Cristo. Afinal de contas, o autor de Hebreus, Paulo, cita e mostra muito claramente que o sacerdote e Jesus representam a mesma persona, que o sacerdote terrestre era um tipo de Cristo, porque apontava para Jesus. E ali em Hebreus, capítulo 7, no verso 26, ele vem dizendo o seguinte: é de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Vamos lá. E aqui, nessas características que ele aponta aqui em Hebreus capítulo 7, verso 26, eu quero conversar com vocês sobre 4 características que são citadas nesse verso. A primeira é que diz que ele era santo, que Jesus ele era santo. E o que essa terminologia de santo quer dizer? Quer dizer separado, mas no caso de Jesus também quer dizer que ele é santo, literalmente no cerne da palavra, que ele era assim, único, ele era perfeito com Deus, ele tinha uma sintonia perfeita com Deus. E isso é tão claro neste verso que a Septuaginta, que é aquela tradução do Antigo Testamento para o grego, quando os autores queriam citar alguém que tinha um relacionamento muito fiel com Deus e para com o próximo, baseado na mensagem de Deus, utilizava este mesmo termo em grego para a palavra santo. Então essa é a primeira característica sobre o sumo sacerdote Cristo Jesus, que ele é santo, porque ele é perfeito com Deus. A segunda característica que cita aqui é que ele é inculpável e puro, né? Essas duas enquadram na mesma situação. E o que quer dizer essas características de inculpável e puro? Quer dizer que ele permaneceu puro e intocado pelo mal, apesar de todas as coisas que ocorriam ao redor dele. Apesar dele ter sido tentado, apesar de Satanás ter atormentado a vida dele de diversas formas, apesar dos judeus não aceitarem ele, apesar de ele poder fazer qualquer coisa, ele não pecou. Ele foi tentado, mas permaneceu sem mácula. E isso é importante porque esta característica deste momento da impecabilidade de Jesus, ele é essencial para o sacerdócio de Cristo. Porque se Cristo tivesse algum pecado, ele não poderia ser o nosso intermediador. Ele precisaria de alguém para intermediar entre ele e Deus. Porque lembra que nós conversamos lá atrás que Deus e pecado não caminham lado a lado. Que nós precisamos de uma ponte, que é Cristo Jesus, porque nós pecamos e Deus não pode conviver junto com o ser humano. Então tem que existir este afastamento. E Cristo se torna essa ponte entre Deus e o homem. Então, se Cristo tivesse pecado, não teria condições dele ser essa ponte. E é importante que este momento que Cristo não peca se dá ao fato de Cristo ter sido obediente a Deus. E também por ele ter morrido pelos nossos pecados, como ele não tinha pecado, ele pagou o meu preço do pecado e o seu preço do pecado. Ou seja, ele se tornou um sacrifício agradável a Deus. A terceira característica que eu quero falar com vocês aqui está no verso 26, que é separado dos pecadores.
que também é uma ideia utilizada também com um santo do primeiro momento, né? Mas o que quer dizer este termo separado dos pecadores? É que Cristo foi literalmente separado dos homens. De que forma? Quando ele ascendeu aos céus. Quando Cristo ascendeu aos céus, ele foi separado totalmente de nós pecadores. E também, quando você tem essa ideia do separado dos pecadores, também vem muito com a ideia da pureza de Cristo, porque como ele não pecou, ele ficou separado dos pecadores, porque ele era diferente, ele tinha um relacionamento com Deus e ele era homem, mas também era Deus. Então ele foi perfeitamente obediente, foi aos céus para iniciar o seu ministério como sacerdote e também viveu aqui na terra sem cair em pecado. Então ele foi separado dos homens em duas formas: vivendo uma vida perfeita com Deus e ascendendo aos céus para iniciar o seu serviço como sacerdote no santuário celestial. E falando sobre esta ascensão aos céus, no verso 26 ele fala, né, exaltado acima dos céus. E o que quer dizer esse termo exaltado acima dos céus, né? Quer dizer que Deus exaltou Cristo acima de tudo que existe. Então, Cristo é um com Deus. E é tão importante isso que Yahvé, lá no Antigo Testamento, nesses textos de Salmo, fala que ele é exaltado acima dos céus. Então, de que forma isso quer explicar esta exaltação divina? Vamos lá. Cristo, ele era humano, ele tinha a sua parte 100% humana, mas ele também era 100% Deus. E é interessante que esse lado 100% humano de Cristo, nós já conversamos numa lição mais específica sobre isso, quer dizer o quê? Que esse lado 100% dele não foi corrompido pelo pecado. Não é igual a gente, nós somos corrompidos pelo pecado. Tanto você que está me assistindo, quanto eu, quanto qualquer pessoa que você imaginar, qualquer parente seu, qualquer pessoa que você pensar na história, tirando Cristo, todas essas pessoas foram corrompidas pelo pecado, mas Cristo não foi corrompido pelo pecado, nem de forma consciente, porque ele assim desejou, como se ele tivesse desejado pecar, porque ele poderia pecar, tá? Mas também a sua natureza humana, ela não era uma natureza humana corrompida. Então, já nesse ponto, ele já tem o porquê de ser exaltado aos céus, porque ele já era diferente dos outros, que é essa premissa que nós temos que imprimir no nosso coração, sermos diferentes dos demais. Você, quando carrega o nome de Cristo, você está dizendo, você é diferente dos outros. Você carrega o nome de alguém muito maior, muito mais importante do que o seu próprio nome. Eu, quando ando pela rua, não carrego o nome de Ismael, eu carrego o nome de Cristo. Eu, quando faço as minhas coisas, eu não carrego o nome de Ismael, eu carrego o nome de Cristo. Então, Cristo, carregando o nome de Deus, mostrou que sim, era possível viver sem pecado, viver sem pecar, que era possível Adão e Eva não terem caído em pecado. E quando Cristo faz isso, ele se torna o nosso exemplo. Ele mostra para mim e para você que, como é possível você desviar, evitar cair no pecado. É impossível nós não pecarmos? Sim, é impossível eu e você não pecarmos. Por quê? Porque a nossa natureza é corrompida. Mas Cristo nos dá uma direção, nos dá um direcionamento, nos dá um passo a passo de que forma eu e você podemos evitar cair em pecado. Eu e você somos pecadores? Sim, mas não podemos ser pecadeiros, como diz Leandro Quadros. Então, nós precisamos ter essa consciência. Nós iremos pecar? Sim, mas esse pecado não pode se tornar um hábito. Eu sei que é errado pegar um livro, eu não posso pegar esse livro todos os dias. Então o pecado tem que agir da mesma forma. Se você sabe que você não pode, a sua tentação é bebida alcoólica, você não pode frequentar ambientes onde você tem essa possibilidade da bebida alcoólica aparecer. Se você tem algum problema com pornografia, você não pode ficar acessando qualquer site, vendo qualquer foto. Se você tem algum vício com o cigarro, você não pode frequentar ambientes onde esse cigarro vai ter de fácil acesso para você. Compreende o que eu tô querendo dizer? As nossas tentações, elas vão existir. Satanás vai utilizar essas tentações contra eu e contra você. Para quê? Para nos fazer cair e ficar no chão e duvidar do poder de Deus.
duvidar do poder de Jesus. Só que como Pedro fala ali na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do verso 21 ao verso 23, nós somos sacerdócio real. Nós somos chamados para sermos diferentes, para seguirmos o exemplo de Jesus, para seguirmos o passo a passo que ele nos deu, para seguir através da Bíblia. Quando nós olhamos para a Bíblia nos dá essas instruções daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós não podemos fazer, daquilo que nós devemos fazer e daquelas coisas que nós não devemos fazer. Porque a Bíblia existe mandamentos e recomendações. O que é recomendado, normalmente que a Bíblia recomenda, é muito bom para você e para mim, mas é uma recomendação. Se você fizer, maravilha, é isso mesmo. Pode ser que você não faça, mas aí tá tudo certo. Mas o mandamento, aquilo que é proibido, nós não podemos fazer de jeito nenhum. E aqui vem um ponto para você analisar a tua vida, para você refletir se você tem mostrado o nome de Cristo para o mundo, se você tem sido sacerdócio real, se você tem sido nação eleita. Aonde? Dentro da tua casa, dentro da tua escola, dentro do teu serviço, no seu celular. Você tem sido nação eleita? Você tem sido sacerdócio real? As páginas que você tem acessado, os conteúdos que você tem adquirido, são conteúdos de uma raça eleita, de uma nação separada, alguém que tem carregado o nome de Cristo? Se avalie sua vida. Perceba, eu não estou aqui para apontar dedos para vocês, porque eu também tenho as mesmas falhas, eu também tenho as minhas lutas. E só eu e Deus sabemos quais são as minhas lutas. Assim como só Deus e você sabe quais são as suas lutas. Então, evite. Se a sua tentação está à direita, vá para a esquerda. Se a sua tentação está à esquerda, vá para a direita. Evite passar por ela. E aqui vem o momento da sua decisão. Porque de nada adianta nós falarmos, de nada adianta Cristo estar lá no santuário celestial, sendo nosso sumo sacerdote, tendo todas essas características importantes, maravilhosas. De nada adianta nós sermos chamados para ser sacerdócio real se nós não aceitarmos este chamado. Como você já sabe, o tema deste ano é Eu Vou. É um chamado que Deus faz para mim e para você, para nós aceitarmos este chamado. Vai, eu vou. Você vai, eu vou. Então eu gostaria que, se você tomasse a decisão de ir, de ser diferente no seu dia a dia a partir de hoje, de evitar as tentações, que você colocasse aqui nos comentários: Deus, me ajude a me tornar parte do sacerdócio real de Cristo. Mas Mael, por que eu preciso escrever isso? Simples, porque quando você escreve, você está tomando uma decisão. E quando você toma uma decisão, o seu cérebro, ele absorve e ele marca, ele age de uma forma diferente para você lembrar a decisão que foi feita. E também, quando você escreve, você deixa uma marca, como alguém que usa uma aliança quando casa, para ser um lembrete visível da decisão que você tomou. Além de que, quando você escreve, você está mostrando publicamente que você aceitou Cristo, que você quer fazer parte do sacerdócio real, que você quer ser diferente, que você está aceitando o chamado de Deus para sua vida, falando tanto para os anjos, quanto para o próprio Deus, quanto para as pessoas deste canal, quanto para o próprio Satanás, que você não quer ele, e sim que você quer seguir Cristo Jesus. E com este pensamento, eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Muito obrigado, Pai, por ser este sumo sacerdote perfeito, Pai. Porque se Jesus não tivesse sido este sacerdote, se ele não fosse esse sacerdote, se ele não tivesse vindo à terra, se ele não tivesse sido sacrificado, sido um sacrifício sem mácula, alguém que nunca pecou, nós estaremos perdidos, Pai. Mas por causa de Cristo, por causa da sua obediência, Pai, obediência a Ti, Ele veio a esta terra e não pecou. E mostrou que sim, era possível Adão e Eva não caírem em pecado, Pai. E nós, Pai, queremos seguir os passos de Cristo. Nós queremos ser diferentes dessa sociedade. Nós queremos ser diferentes deste mundo, Pai.
Nós somos sacerdócio real. Nós somos nação eleita. Então, Pai, nos ajude a caminharmos por esta direção, Pai. A termos essa decisão no nosso coração. Porque o Senhor pode todas as coisas, Pai. Mas se nós não tomarmos essa decisão, o Senhor não pode agir na nossa vida, Pai. Então, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor diga para nós que nós precisamos disso, Pai, porque o tempo está breve, Cristo está para vir, está acabando o tempo da graça, está acabando o serviço de Cristo no santuário celestial, Pai. Então, ajude cada um de nós a tomarmos a melhor decisão da nossa vida, que é viver eternamente ao teu lado nas nações celestiais, Pai. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Geração, para você se inscrever no canal de qualidade, no canal onde nós conversamos sobre a lição dos jovens e alguns outros conteúdos que são postados aqui no canal Geração. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para quê? Para você sempre receber as notificações todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal Geração. Os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então vai lá, ativa o sininho para você receber e ter sempre essa notificação para você ter aquela conexão maior com o Pai Celestial. E também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo e também para o YouTube compreender que este vídeo aqui é muito bom e que ele pode recomendar para mais pessoas. E também compartilhe esse vídeo, coloca lá nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, para levar a mensagem de Deus a mais pessoas, para que elas também tomem a mesma decisão que você tomou de fazerem parte do sacerdócio real de Cristo Jesus. E também clica aqui, nessa playlist da Lição dos Jovens, com mais conteúdo espiritual para a tua vida. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!